Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão do academicismo, né? Então, eu basicamente, né, gostaria de começar recomendando, né, um vídeo do canal Veritasium. O vídeo tem o título de Is Most Published Research Wrong? Que quer dizer, né, a maior parte dos trabalhos das pesquisas, né, publicadas está errado. Então, esse vídeo, né, ele foi inspirado numa publicação, né, do John Ioannidis, em que ele mostra, né, que pelo menos, né, um em três artigos científicos há alguma informação errada, né. E nesse sentido, né, a ciência então seria apenas, né, um pouco melhor do que a aleatoriedade, né. De forma aleatória, né, isso seria de um para um artigo, né, no caso 50%, 50%. E nesse sentido, né, a consciência desse fato, né, faz basicamente que a gente não idolatre, né, a ciência, porque ela ainda não é perfeita, né? Mas apenas, né, um pouco melhor, né, do que outras linhas, né, do conhecimento humano, né? E também, né, pela compreensão acerca dessa possibilidade, né, de propagar erros, né? Isso, ao menos teoricamente, né, ajudaria a correção dos erros ao longo do tempo, né? E mesmo, né, com o rigor, né, dos experimentos controlados em laboratório, né, e aconteceu, né, que nos Estados Unidos vários sensitivos eles foram testados, né, e a gente tem várias produções, né, de evidências empíricas de que basicamente fenômenos paranormais existem, né, de fato, né. O problema que eu diria, né, é que mesmo com todas essas experiências, né, boa parte da humanidade ela não tem maturidade para compreender, né, as implicações desses fenômenos e muitos até duvidam, até mesmo se você mostra, né, evidências nesse sentido, né. E, em última análise, eu diria que a aceitação, né, dos fenômenos parapsíquicos é sempre subjetiva, né, não está sempre ao critério, né, de uma pessoa, né. Então, vem a ideia, né, do paradigma consciencial, que é justamente para esclarecer, né, como funcionam esses processos parapsíquicos, né, fazendo um processo, né, conhecido como inversão do ônus da prova. Né. E o que é isso? Né? Basicamente, a pessoa, em vez de alguém, né, fora de você provar para você que existem fenômenos paranormais, né, a Conscienciologia ela fornece, né, um conjunto, né, de ferramentas e técnicas para que você mesmo investigue por você isso, né, se isso for do seu interesse, para ver, né, se essas realidades de fato existem ou não. Né. E com isso, né, a pessoa chega na autoexperimentação, né, e com a experiência, né, o que mais vi é que pessoas, né, validaram esse conhecimento. Né. Sinceramente, né, eu não conheci ninguém, né, que tenha realmente se esforçado, né, numa investigação sincera, que não tivesse ao menos algum nível, né, de confirmação do paradigma consciencial, né. Até mesmo pessoas, né, muito céticas e casca-grossas, né. No caso, uma pessoa casca-grossa, nesse contexto, é uma pessoa, né, que é pouco sensível à questão das bioenergias. Né. E ainda existe, né, a questão, entre muitos acadêmicos, né, a questão da arrogância pelo saber. Né. E isso é muito comum, né, uma pessoa que estudou muito, né, essa arrogância do saber. Né. E nesse sentido, né, é preciso que uma pessoa, né, um cientista, ela se torne meramente, né, um mercador da própria ignorância alfabetizada, como o próprio Valdo Vieira demonstrou. Né. E até mesmo, né, o mais especialista, né, o mais pica das galáxias, né, de especialista, eu diria que há muito mais coisas, né, que ele não sabe do que efetivamente coisas que ele sabe. Né. E é importante, né, para todo mundo, né, ter essa noção. Né. A academia, né, às vezes traz, né, essa ideia de argumento de autoridade, mas eu diria também, né, que o desconhecimento de várias outras áreas, né, isso pode ter um impacto decisivo, né, na validade de um determinado conhecimento. Né. E um acadêmico, né, que não teve uma experiência, né, com as energias, não tem muito o que dizer, né, sobre essa realidade que ele nunca experimentou por si mesmo. Né. E até mesmo, né, uma pessoa religiosa, ela pode ter algo a ensinar a um cientista desses que literalmente não acredita em nada. Né. E só para mostrar, né, que realmente o processo das publicações científicas ainda é muito falho, né, teve um pesquisador que fez, né, uma prova de conceito. Né. Ele basicamente gerou um artigo, né, o artigo sem pé nem cabeça, usando um gerador de textos. Né.
E em seguida, né, ele deu entrada e o artigo foi revisado por pares e foi publicado, né? Só porque basicamente ele estava meio dentro das normas, no formato correto, com citações, com figuras, e aí o trabalho foi aceito para publicação, né? Então, a ideia, né, anterior de que o conhecimento superior ele deveria, né, ser restrito a uma elite bate de frente, né, com a ideia atual de democratização dos saberes, né? E só na prática, né, que essa ideia, né, gera dois problemas: a questão da vulgarização dos saberes e a propagação de informações de baixa qualidade, né, na produção científica, né? O primeiro, né, a vulgarização dos saberes, meio que ocorre, né, um sacrifício de qualidade, né, em prol da inclusão, né, de pessoas muito ignorantes. E com a propagação, né, de informações de baixa qualidade, isso meio que piora como um todo a inteligência coletiva, né, que seria basicamente o conjunto, né, a base de dados de artigos acadêmicos, né. E se você tem, né, muitos trabalhos, né, de baixa qualidade sendo produzidos, então isso faz, né, pela chance que um erro, né, se propague mais, né. Então, chegamos a um ponto, né, que o academicismo, né, na forma mais comum, né, costuma rejeitar experimentos em que a pessoa seja ao mesmo tempo o pesquisador e o objeto, né, do estudo, né. E pelo paradigma consciencial vem a ideia, né, de que o melhor recurso para pesquisar a própria consciência é justamente a própria consciência, né. E o Valdo Vieira fala isso porque ele tem, né, que para ele a consciência é algo que não é físico, né. E, portanto, é melhor, né, ter um recurso imperfeito para estudar essa consciência do que simplesmente não ter, né, nenhum recurso, né. E ainda, né, a ideia, né, de se estudar o mundo interior, não tenha dúvidas, é algo muito importante. E a ciência, né, o estudo do exterior pela ciência gera, né, coisas bastante positivas, extremamente positivas, mas é algo para se pensar, né, porque a nossa verdadeira falta, né, enquanto sociedade atual, não é bem de progresso científico e tecnológico, mas eu diria que justamente de progresso consciencial, né? De nada adianta, né, ter a melhor tecnologia se você ainda tem pessoas que se matam, né, entre si por aí, né? Então, a crítica, né, para a humanidade no nosso momento, eu diria que não é essa questão, né, tecnológica e científica, mas justamente a carência, né, das reformas íntimas, ou como é mais chamada tecnicamente na conscienciologia, a questão das reciclagens intraconscienciais, né? Aquela reciclagem que a pessoa faz na sua própria consciência, né? E é cada pessoa, né, pesquisando a si mesma a fim de conseguir minimamente, né, melhorar enquanto consciência. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu gostaria de finalizar esse episódio com a nossa clássica recomendação na arte. Gostaria de voltar a indicar um filme muito bom, O Óleo de Lorenzo, um filme com grande sensibilidade, baseado em fatos reais, justamente mostrando, né, a luta de dois pais, né, questionando a ciência da época, em busca de salvar o filho e o filho das outras pessoas, né, que era uma doença curável, né, até então. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se vocês quiserem curtir, ajuda a gente pra caramba. Se quiserem comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, ajuda a gente aí, compartilhe esse vídeo com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.